Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Luz nas Entrelinhas. Chegamos no mês de junho, numa sequência de 4 vídeos. Nós vamos não traduzir, mas a gente vai explorar um pouco mais o chacoalho de amor trazido pelo mentor da Casa de Amor Flor de Lótus, um dos mentores, o poeta estelar. Uma psicografia recebida pela nossa irmã Elza. E esse chacoalho chama-se A Força Invisível das Emoções. Então, nesse primeiro vídeo, nós vamos falar como nascem as emoções e qual a importância delas. É inegável que para todos nós, sempre quando passamos por qualquer situação, seja ela boa, seja ela um pouco mais difícil, mas assim que a gente recebe aquela informação ou aquela situação se concretiza à nossa frente, a gente tem uma reação. E não dá para ter essa reação se a gente não tem a emoção por trás. A emoção existe, porque nós somos feitos, que nós trouxemos no mês anterior, falamos do amor. E o amor conecta a emoção que a gente tem. Não dá para não sentir absolutamente nada em relação a um acontecimento, alguma fala, alguma escuta, assistimos alguma coisa, pensamos alguma coisa, alguém nos contou, deu uma notícia boa, ruim, alguém nos presenteou, alguém esqueceu de nos falar alguma coisa, ou alguma coisa que foi dita foi meio torta, assim, não recebemos tão bem. Então, essa forma que a gente traz como resultado é a emoção. E esse fio que nos liga a essa emoção é um fio muito invisível, mas ele existe para todos nós. Tá? Então, nós vamos falar nessa sequência de 4 vídeos, a importância disso, como que nós podemos melhorar isso, o que não foi legal, o que nós podemos romper com esse fio condutor que nós atraímos, né, que nós sentimos, a emoção é nossa, é única, tá? Ninguém sentiu no nosso lugar, tá? E ninguém plantou aquilo, mas e sim a forma como a gente recebe aquela situação, aquela fala. Então, isso que acaba permeando uma vida, onde a gente acaba contraindo registros que, sem a consciência no momento presente, quando aquilo acontece, a gente acaba absorvendo e guardando em algum lugarzinho, nessa gavetinha, nesse nosso coração, na nossa mente, e aí tudo pode acontecer durante a vida, porque a gente vai criando um terreno onde todas essas emoções que nós nos conectamos em algum momento da vida, elas ficam ali, só esperando a situação externa acontecer para ela se fazer presente. Então, muitas pessoas nem sentem aquilo diariamente, mas basta ter um novo acontecimento em qualquer momento da vida, pronto. É o chamado gatilho. E ele só existe porque pensou dentro de cada um de nós esse terreno que aquela memória, aquela emoção se fazia presente. Então, uma coisa que é, assim, importantíssimo dizer, não conseguimos viver feitos máquinas. Não dá para ter a falta da emoção. Mas não dá para viver emocionado sempre, porque senão nós nos tornaremos pessoas extremamente reativas, seja de forma positiva como de forma negativa. Então não dá para viver como um médico cirurgião, que onde o paciente chega com a perna estourada para cima, ele olhar e falar assim, vai lá consertar, depois volte aqui, porque nós não devemos ser secos a esta maneira, não ter emoção alguma, mas também não dá para viver, se fosse comigo, como que vai ser? Nananana. Porque senão nós nos entrelaçamos ao campo energético alheio e toda a emoção que é do outro, toda a visceralidade, todo o desejo, toda a trama energética, o emaranhado que ali está vibrando, passa a ser nosso.
Então, a gente não consegue segregar o que é seu e o que é do outro. Mas nós precisamos ter este equilíbrio. E é aí que está o jogo cósmico. Como as emoções podem ser reguladas por nós e como nós podemos aprender a regular essas emoções. Então, nós precisamos viver no modo alerta. Acontece uma coisa, você não reage instantaneamente. Para, processa e assim reage. Seja com uma resposta, seja com um pensamento, para que você não vá de forma abrupta causar uma reação indesejada no outro ou em você mesmo. Para que você consiga trazer para si o entendimento do que aquele sentimento está causando, para que um trauma, uma memória, não seja aberta e traga toda a emoção à tona novamente. Mas será que a gente consegue fazer isso sempre? Não. Mas nós temos de tentar viver da melhor maneira possível assim. Então, isso mostra que nós temos a capacidade de gerenciar as nossas emoções. Que quando a gente sente algo, sentir, não é meu, não é bom, eu vou me desvencilhar disso. Opa, não senti, é gostoso, é bom, eu vou continuar com essa emoção. Senti medo. O que foi que eu senti quando eu tive medo? Quais foram as reações que eu tive por trás desse medo? Senti raiva. O que foi que eu senti por trás? Senti amor. O que foi que eu senti por trás? Então, nós podemos elencar as nossas emoções. E, aliás, eu deixo aqui uma pergunta para vocês. As emoções que nós conseguimos verificar são verdadeiramente nossas ou são do nosso cérebro? Porque se você consegue gerenciar as emoções, verificar o que acontece, elas são suas? Elas são de sua propriedade? Você é dono dessas emoções? Ou será que é algo que o seu cérebro traz como maneira de dar uma resposta a algo que ele já conhece, seja de uma vida passada, ou seja da vida presente? Seja ela trauma, ou seja ela uma memória. Porque um trauma pode ter diversas memórias. Assim como uma memória pode ter diversos traumas. Basta uma ótica para aquilo. Então, é um olhar direcionado que vai buscar trazer essa resposta. Então, daí já dá para a gente entender que a gente consegue controlar as emoções. Que as emoções, elas nascem dentro de nós, mas elas têm uma importância, elas têm um peso, mas nós não precisamos reagir instantaneamente a qualquer coisa. Nós podemos parar e pensar, porque vai ter uma outra questão que é super importante aí, que é a espiritualidade. Onde entra a espiritualidade nas emoções? Qual é o poder do que está marcado na sua memória celular sobre você? Então, são coisas que a gente deve pensar, mas aí vocês vão falar assim, mas Flávio, eu acho que vocês três estão ficando malucos, junto com a Elza, que também participa aqui conosco, mas faz a última parte, que é a poesia. Como vocês estão falando para a gente que a gente consegue olhar as emoções desse jeito? Parece uma coisa fria? Não, é para que vocês possam viver da melhor maneira possível as suas experiências. Ninguém aqui vai deixar de ter emoção, mas é entender o que as emoções nos causam. São coisas boas, são coisas ruins, são coisas negativas, são coisas positivas, nos trazem experiências que nos marcam, nos trazem experiências que fazem com que nós possamos refletir sobre algo e trazer mudanças sobre o que nós vivemos. Então, tudo isso traz um peso. Então, sim, as emoções são super importantes, mas elas não podem ser vividas na reatividade, porque toda ação tem uma reação. Então, se a ação foi aqui e você tem uma reação à altura dessa ação, o artefato explodiu. E aí a memória, o trauma, ou às vezes o miasma do que você levanta para consigo ou para com o outro,
vem à tona. E aí é onde o quadro obsessor se instala. Não estamos falando de obsessões, claro. Teremos a oportunidade ainda de falar sobre isso. Mas todos nós já ouvimos falar em miasmas e elementais. Então, a nossa palavra tem poder. E dependendo do que a gente reage e o que a gente exorta, nós causamos todo um entrelaçamento quântico que pode vir a macular o nosso campo energético e o campo energético do outro. Muito importante a gente aprender, mais uma vez, né? Sempre falamos da questão do autoconhecimento, porque ele baseia o controle dessas emoções mais desequilibradas, né? Então, a gente vencer a nossa impulsividade, a nossa visceralidade, quando vem alguém aperta, né, o nosso botão e a gente explode. Então, isso é totalmente emocional, literalmente. Alguém foi lá, apertou o botão, pegou na sua ferida e você simplesmente explode. Mas uma vez que a gente aprende sobre isso, né, sobre nós mesmos, o quanto isso nos afeta, a gente começa a refletir o quanto isso pega no nosso ego, por que aquilo me afetou tanto. Então, uma série de reflexões que esse processo do autoconhecimento vai trazendo, e aos poucos a gente vai conseguindo cada vez mais controlar isso. E eu vou trazer aqui uma questão que aconteceu recentemente comigo, sobre as emoções, e particularmente o quanto eu percebi que, por mais que tenham polaridades, né, emoções mais desequilibradas, emoções mais equilibradas, eu fui tomada por uma determinada situação que aconteceu, fui tomada por uma emoção de indignação e de revolta. Então, a princípio, isso poderia ser negativo, né? Eu poderia ter uma baixa de frequência energética, eu poderia ficar muito brava, eu poderia descontar na minha família. E aí eu parei para pensar. Falei, primeiro, por que eu tô assim? O que aconteceu? Depois eu fui percebendo que e aí eu brequei a impulsividade, porque eu poderia ter feito diversas ações. Aí eu pensei, peraí, eu estou indignada por causa disso, então eu vou fazer, o que eu vou fazer com essas informações? E eu percebi que, aparentemente, uma emoção mais desequilibrada, a gente poderia falar que até mais negativa, foi muito pelo contrário, ela me impulsionou, né, como o Flávio comentou aqui, causa e efeito. Então, teve algo que causou essa indignação e essa revolta, mas o efeito disso foi extremamente positivo, porque me fez sair de uma inércia, me fez ter ações positivas, eu comecei a criar algumas coisas, e aí isso foi uma lição muito grande para mim, porque eu pensei, olha que interessante. Óbvio, no mundo que eu vivo, naquilo que eu busco, a primeira coisa que eu pensei foi, será que essa indignação e essa revolta está vindo do espiritual, no sentido de alguém está tentando me influenciar, me obsediar com esse sentimento mais denso? E aí eu fui refletindo, entendendo que não, eu simplesmente reagi, porque a emoção é isso mesmo, é uma reação impensada, digamos assim, é algo que a gente não controla, né? A gente simplesmente sente num primeiro momento. Eu senti aquilo no primeiro momento, venci a impulsividade, refleti. E no momento que eu refleti, aquilo não era ruim. Eu pude entender realmente que não era influência, né? Então, num contexto muito rápido ali, não, peraí, não é influência, é isso, tá? Não sei o que eu vou fazer. E teve um efeito super positivo. Então, acho que isso que é interessante. As emoções, elas brotam, elas nascem, mas a gente tem que ter o discernimento de vencer a impulsividade e a visceralidade e fazer do limão uma limonada, sabe? Fazer do limão uma limonada, não
deixar que essa emoção, mesmo que mais desequilibrada, te derrube, ou te derrube o quanto menos, né, possível, porque claro que a gente sempre vai cair e levantar, mas não te derrube e te deixe dias e dias ali naquela sensação, mas que te impulsione. Então, se é algo ruim, que não existe nada ruim, se é algo mais complexo, mais difícil, que aquilo te impulsione para um crescimento, para um aprendizado. Então, para mim, assim, cada vez que, claro, não é sempre essa questão, sou humana, mas sempre que eu estou tendo oportunidade para avaliar e refletir sobre essas questões, tem sido muito, muito enriquecedor para o meu processo. Você trouxe questões que não nos coloca num patamar diferente, muito pelo contrário, nós somos iguais a todas as outras pessoas, e o convite do canal, o convite a todos que têm alguma ligação com a Casa de Amor, é esse despertar, essa consciência, porque se você não traz consciência para essa situação, a emoção domina, e ela te leva para lugares indesejáveis, assim como a emoção boa, como a gente vai ver no exemplo citado pelo poeta no Chacoalho, um exemplo de um presente de Natal, onde a criança fica muito feliz, aquele sentimento de alegria domina, e a gente segue. Muitas vezes a gente não percebe nem a emoção quando é boa, a gente não traz essa consciência, às vezes a gente coloca sempre uma lupa ou dá um pouco mais de importância à emoção quando acontece esse tipo de situação, que você, assim, recebeu, ela encontrou alguma coisa aí, mas você cortou essa engrenagem que retroalimentava de alguma forma essa emoção negativa. Tá? Isso é muito importante. E você trouxe, assim, falando da sua própria vida, mostrando a todos nós que é perfeitamente possível. Pode não ser tão rápido, mas aos poucos, com a prática da consciência no momento presente, o autoconhecimento, de você se olhar e falar assim, eu não sou assim, eu não quero isso para mim, você muda o caminho que essa emoção causa, tá? Onde ela vai te levar. Exatamente, é um processo. Exatamente. Mas a autopercepção é tudo. E nós vamos fechando esse primeiro vídeo, falando das emoções. Eu agradeço a todos que nos acompanharam até aqui. Aqui a gente planta sementes o tempo todo, como o poeta começa plantando em nós, através do chacoalho de amor, o enriquecimento de todas as suas palavras, assim, com simplicidade, trazendo para o nosso dia a dia atitudes, e são situações, cenários que qualquer pessoa, ao lê-la, vai se, assim, nossa, eu já me vi nisso, eu sinto isso, se encaixa de alguma forma, por isso que é um chacoalho de amor. Então, obrigada a todos por estarem aqui, e o próximo vídeo, nós vamos falar ainda das emoções, mas será que a espiritualidade, de alguma forma, interfere nisso? E lá nós vamos falar sobre a importância disso, e se isso acontece ou não. Um beijo a todos, tchau!